começar agora mais um programa especial para você pela Rede Gazeta Norte Mineira, canal 2.1. Aqui comigo no estúdio da TV Gazeta hoje, a Jocely Oliveira, ela que é uma das coordenadoras de um dos grupos de escotismo aqui em Montes Claros. É um prazer tê-la aqui no estúdio. Vamos então falar um pouquinho desse movimento e como ele surgiu, tudo sobre, para o pessoal de casa estar inteirado. Então, eu faço parte, do Grupo Escoteiro Nova Geração. A sede dele é lá na Escola Estadual Levi Durães. Nós temos reuniões todos os sábados, de 3h30 às 18 horas. O escotismo, hoje, aqui em Montes Claros, nós temos 6 grupos escoteiros, distribuídos em escola normal, no parque. Tem muitas pessoas, quando vai ali no parque municipal, lá tem um grupo escoteiro que funciona ao sábado. E a gente faz parte do distrito, que é o Distrito Norte de Minas, que hoje engloba as cidades de Itaiobeiras, Diamantina, Diamantina e Pirapora. Inclusive, tem uma curiosidade. Em Pirapora, a gente tem o 2º grupo escoteiro do mar, por causa do Rio de São Francisco. O 2º grupo escoteiro do mar de Minas Gerais é em Pirapora, devido ao Rio São Francisco. Você falou nos bastidores comigo que quem fundou foi um padre aqui em Montes Claros. Esses grupos de escoteiros estão vinculados às igrejas? Porque o Colégio Imaculada também tinha um, o Colégio São José, isso, me parece. Não. Quem fundou o Nova Geração foi o padre Edilson. Em 2013, ele viu que naquela comunidade, o movimento escoteiro seria uma ferramenta que ia ajudar muito os jovens daquela comunidade. Mas os grupos escoteiros, a maioria, eles não têm vínculo religioso. Tá? Igual o São José, ele realmente funciona no marista, mas ele não tem vínculo nenhum com religião nenhuma. O do Imaculada, que hoje já não funciona mais no Imaculada, funciona no Polivalente, também não tem vínculo nenhum. Mas é uma informação importante. É como o nosso, que era do Imaculada, que foi para a escola normal, no não, caso. Polivalente. Polivalente? Foi isso. Para o Polivalente. Na escola normal tem outro grupo escoteiro. Ah, tá. Então temos na escola normal atualmente, o do Colégio Imaculada foi para o Polivalente. Uma informação, inclusive, muito importante. Muito importante. Mas nenhum dos grupos escoteiros aqui de Montes Claros, eles têm nenhum vínculo com nenhuma religião. Muito pelo contrário. A gente recebe todas as religiões. O escotismo, ele tem um pilar, que são Deus, pátria e próximo. O maior sempre vai proteger o menor. Ou então, mesmo distante, estamos interligados por uma promessa. Então, bonito, essa mensagem. Independente de sua religião, você que é um associado, que participa do movimento escoteiro, você tem que seguir os seus preceitos da sua religião. É os deveres para com Deus, que é o primeiro pilar da promessa escoteira. Mas então vamos agora focar na questão do Nova Geração. Sim. A gente sabe que vocês, inclusive, estão aí angariando, força para tornar ele ainda mais efetivo, para conquistar mais coisas através com o trabalho com as crianças e precisa desse apoio da sociedade. Sim. Conta pra gente a realidade das crianças que vocês assistem, como é que sobrevive o projeto. O movimento escoteiro, o voluntário, no caso, nós, os adultos, dentro do movimento escoteiro, nós somos voluntários. Eu costumo falar, Alessandra, que sabe aquilo que o dinheiro não paga? É ser chefe escoteiro. Inclusive, dia 6 de agosto foi dia do chefe escoteiro. E, assim, é um trabalho que realmente é doação, é amor, sabe? Porque muitas vezes, dentro da nossa comunidade, lá no Santa Lúcia, Monte Carmelo e adjacentes ali, o escotismo, aquele grupo ali, é o único norte que muitos jovens têm na vida. Então, assim, a gente trabalha valores, a gente trabalha autoestima,
A gente trabalha cidadania, é tanto que toda atividade escoteira ela começa com o hasteamento de bandeira e ela termina com o arriamento de bandeira. E esses valores, respeito, cortesia, lealdade, obediência, tudo isso a gente trabalha dentro do movimento escoteiro. O movimento escoteiro, ele não tem grupo nenhum aqui em Montes Claros, tem alguma ajuda, alguma verba municipal, estadual, federal. Não. A única contribuição que o grupo escoteiro recebe é dos pais, sabe? Igual do meu grupo, hoje é R$25. E nem todos têm condição de contribuir. E quantos hoje faz parte desse escoteiro Nova Geração? Hoje a gente tem 50 jovens. Né? Então, assim, a gente tem as atividades de sede, essas atividades que acontecem todos os sábados, lá na quadra do Levi Durães, e a gente tem as atividades extra-sedes, que é acampamento, que é jornada, que é excursão. Então, assim, muitas vezes, quando chega, porque isso faz parte da caminhada escoteira dentro do movimento escoteiro do jovem, a gente tem que fazer campanha, porque nem todos conseguem custear um ônibus, nem todos conseguem custear, muitas vezes não tem nem barraca, colchonete, sabe? O material individual mesmo para estar fazendo essas atividades. Então, é por isso que a gente faz rifa, a gente faz feijoada, para, né, conseguir levantar esse valor. Então, por exemplo, alguém aí de casa, de repente um empresário, que queira estar apoiando esse movimento do escoteiro Nova Geração, como que ele consegue estar fazendo essa viabilização? Então, o primeiro é o contato, né? Pode entrar em contato comigo. Meu telefone é 998766860, né? Pode estar entrando em contato, inclusive é o WhatsApp. Pode estar entrando em contato e aí a gente passa todas as informações. E quem quiser estar conhecendo, ir em loco, ver o trabalho nos sábados que vocês desenvolvem com essas crianças, é até que idade? De quantos anos? O movimento escoteiro, hoje, né, a gente faz parte da nossa associação maior, que é a União dos Escoteiros do Brasil. Ela hoje permite, né, os jovens são divididos em ramo. Então, hoje a gente tem o ramo filhote, que é a partir de 5 anos, depois vem o ramo lobinho, que é a partir de 6 anos e meio, aí a gente tem o ramo escoteiro, que é a partir dos 11 anos, depois a gente tem o ramo sênior a partir dos 15 anos, e tem o pioneiro, que é a partir de 18 anos. E vocês assistem todas essas faixas etárias? Não, aqui em Montes Claros é isso que eu ia ressaltar. Aqui em Montes Claros a gente ainda não tem o ramo filhote, que são os menorzinhos de 5 anos. Por quê? Porque hoje, Alessandra, a gente tem uma dificuldade enorme dentro do movimento que chama o adulto voluntário. Então, sabe? A gente também pode estar convocando através, né, desse veículo de comunicação essas pessoas que, de repente, queiram doar-se, né, no sentido de tirar um pouquinho do seu tempo e poder contribuir, seja nos sábados, com alguma atividade, com essas crianças. Muitas pessoas, às vezes, têm esse sentimento de querer devolver, assim, todas as bênçãos através de obras. Inclusive, é um tipo de obra, né? Você poder pegar seu ofício e ensinar para o próximo. E, inclusive, dentro do movimento escoteiro, a gente tem as progressões pessoais, que são etapas que os jovens vai desenvolvendo até ele conseguir um distintivo de reconhecimento máximo do ramo. E para que eles consigam, tem as especialidades, por exemplo, a gente hoje tem uma especialidade de astronomia, né? Então, assim, o jovem, ele precisa, por exemplo, de uma pessoa que tenha esse conhecimento para passar para ele esse conhecimento. Sabe? Para que ele cumpra as etapas e consiga o distintivo de astronomia. Então, assim, muitas vezes não precisa estar todo sábado no grupo, mas às vezes
por exemplo, é um enfermeiro, é um médico que pode doar uma tarde para tirar uma especialidade de primeiros socorros com jovens. É interessante. Sabe? Uma A gente tem nutricionista para poder falar sobre a nutrição. A gente tem a especialidade de cuidados bucais, né? O pessoal vai do dentista, odonto, né? dentista, né? Que pode doar, né? E está ajudando nessa parte. E, fora isso, a gente hoje, dentro do movimento escoteiro, que eu acho que isso é muito importante, a gente tem muitos jovens neurodivergentes. E o que é interessante, Alessandra, é que eles se encontram dentro do movimento escoteiro, sabe? Porque o movimento escoteiro, ele preza muito autonomia, aquilo de aprender fazendo, trabalho em equipe. Então, assim... E até porque eu acho que, olha, para você ver, eu vi nesse contexto da nossa entrevista, você falando da questão da autonomia e falando dos trabalhos que são feitos assim, né? Sai fora das telas. Sai fora das telas. Muitas vezes hoje estamos presos às telas e é um momento assim de interar com pessoas, de conviver com pessoas, de fazer amizades e sair desse condicionamento de tela. E as amizades que são feitas no movimento escoteiro são para a vida toda. Que bacana. São para a vida toda, né? A gente... Você está há quanto tempo? 40 anos. Há 40 anos aqui em Montes Claros? Não, eu comecei em 7 Lagoas. Tá, mas assim, no movimento há 40 anos, e aqui em Montes Claros há quanto tempo? Aqui em Montes Claros tem 12 anos. Foi mas quando eu mudei para cá. Já é um dado bem relevante. É a idade do nova geração. Olha, então você começou junto com o padre, né, nesse movimento, eu abraçou essa causa. Abracei essa causa. Então, assim, eu amo o movimento escoteiro. Eu acho que é o maior movimento para o jovem, porque o escotismo ele é mundial. E deixa eu te falar uma coisa, toda a sua família, seu núcleo familiar, estão envolvidos, inseridos nesse propósito? Então, minha mãe foi escoteira. Olha que bacana. Hoje, eu, Vanessa, eu tenho uma cunhada que também porque ela casou com meu irmão e levei ela. Né? Minhas sobrinhas são escoteiras, minha filha é escoteira. Gente, não é à toa que ela falou na entrevista que são amizades que perduram. Perduram. E isso, de fato, a gente percebe. Olha ela falando aí que hoje a sua cunhada está junto com ela. Ela é filha de alguém que esteve no escoteiro, irmãos, família, filhos. Então é muito bonito. Então você de casa que queira conhecer mais sobre, ver de fato como as coisas acontecem e que possa ajudar, seja contribuindo, comprando a riva da feijoada, quando tiver os movimentos, seja fazendo uma doação em específico, ou com o seu trabalho voluntário, através do seu ofício, já é de grande valia. O importante é não deixar morrer e fortificar ainda mais esse movimento. Eu posso dizer que é uma espécie de um movimento escoteiro? É um movimento. É tanto que a gente antes, falava o movimento escoteiro. Porque o escotismo ele está em movimento. O jovem está em movimento. Né? E vocês querem que o jovem não deixe de estar nesse movimento, que é muito importante. Muito importante. Né? Movimento que tem o pilar Deus. E deixa eu te explicar uma coisa, uma das curiosidades dentro do movimento escoteiro. Você sabe que nós, escoteiros, cumprimentamos com a mão esquerda. Aí a gente entrelaça o dedo. Sabe por quê? Porque quem fundou o movimento escoteiro foi um general inglês chamado Baden-Powell. E ele fundou até a pedido da Rainha Vitória, lá na Inglaterra, para a juventude daquela época, porque a Rainha Vitória ela estava preocupada com os jovens, né, que os jovens estavam começando a ir para caminhos não muito corretos. Então ela pediu para que ele fundasse o movimento escoteiro. E esse general, ele serviu lá na África. E lá tinha uma tribo de índio chamada Zulus. E essa tribo, esses índios, quando eles achavam assim, um general, eles achavam uma pessoa de confiança, eles tiravam o escudo, né, da mão esquerda, que o escudo defendia a vida, né, para cumprimentar. Então, quando eu faço isso aqui para você, Alessandra,
é um sinal de confiança. Eu estou abrindo o meu coração para você. Estou falando com você. Você é digna de confiança. Que bacana. Eu confio em você. Adorei, viu? É uma das tradições do movimento escoteiro. A gente tem várias outras, sabe? Olha, Jocely, eu gostei muito de estar aqui com você, foi muito bom conhecer a história, saber do movimento, saber que existe esse movimento ainda, saber dessas curiosidades, por exemplo, que a gente colocou aqui, que atualmente o do Colégio Imaculada foi para o Polivalmente, que o do Colégio São José é um dos mais antigos, que existe esse da nova geração, que já tem mais de uma década, mas ainda é uma criança. Ainda é uma criança. Ainda não tem a sua maioridade, mas tem muita força para fazer muito mais pelas crianças de Nossa Montes Claros. Ô, Alessandro, sou eu que agradeço, né? Falar de escotismo, assim, é a minha paixão, então se deixar eu falo o dia todo, né? Mas para a gente foi uma honra imensa estar aqui. Muito obrigada por abrir esse espaço para a gente falar de um movimento que é tão importante, né? E espero que o pessoal aí se identifique e quem sabe, né? A gente não vai ter aí muitos lobinhos escoteiros, sênior e adultos aí no movimento escoteiro. Que assim seja, que seja bem abençoado esse momento que estivemos juntas, falando de algo tão importante que tem como pilar Deus, como você mesmo disse, né? Todos os escoteiros, né, tem esse pilar que é super importante para a nossa vida. A você, telespectador, eu espero que tenha gostado, se identificado, queira abraçar a causa, de repente fazer parte desse movimento mais afinco, com mais afinco, porque de repente você aí vai ajudar e leva também seu filho para fazer parte. Olha que maravilha, um momento em família, um sábado interessante com atividades, sair das telas, ir para o mundo real do dia a dia ali com as pessoas, gostoso, de amizades que são concretizadas com amor, né? Exatamente. E são assim, a gente faz, tem a parte dos acampamentos e tudo, que são memórias, né? Que são memórias que os pais criam com os filhos, que leva para a vida toda. E que riqueza, né? Você tocou num ponto interessante. Memórias afetivas. Essas são impagáveis. São impagáveis. A gente tem lá no grupo, assim, né? Tem o Instagram? O grupo? Tem. @Nova Geração. Você pode também estar acompanhando. Mais uma vez, eu vou reprisar para você aí. @Nova Geração. Vá no Instagram, conheça um pouco da história desse escoteiro, que você, com certeza, talvez vai se identificar de uma forma ou de outra, porque o movimento é por algo muito maior. Inclusive, criar memórias afetivas aí com a sua família. E aí, vamos de quadro novo no programa Ponto G? Com vocês, Direito em Pauta. Você já parou para pensar que aquela ansiedade que não passa ou aquele cansaço que virou rotina pode não ter nada a ver com a sua vida pessoal, mas sim com o seu trabalho? Muita gente sofre calada, achando que é extremamente normal, coisa da idade ou até mesmo frescura, quando, na verdade, estão diante de uma doença ocupacional. Podem estar diante de uma doença ocupacional ou não, mas vamos analisar tudo isso. E o que muda com relação a ter ou não ter uma doença ocupacional? Muda totalmente. Se você tem uma doença ocupacional, os seus direitos mudam completamente. Nos próximos minutos eu vou te mostrar como identificar os sinais, o que fazer e como procurar, como e quando procurar ajuda. Antes de mais nada, eu quero que você entenda agora o conceito. Doença ocupacional é toda enfermidade que surge ou piora por causa das condições em que a pessoa trabalha. E ela se divide em dois grupos. O primeiro, as doenças profissionais, que são aquelas típicas de uma função específica, por exemplo, a perda da audição ou perda auditiva em uma pessoa que trabalha com ruídos constantes. Uma outra divisão é doenças do trabalho, que elas não são exclusivas de uma profissão, mas se desenvolvem por conta
do ambiente que ela está inserida. O que é importante nisso? Vamos pensar numa pessoa que começa a sentir dores nos punhos por conta de uma digitação constante, ou talvez uma dor na coluna por causa de carregamento de peso, ou talvez por conta de ficar tempos demais em pé. Entendidas essas duas divisões, já temos aí uma profundidade suficiente para entender sobre doença ocupacional. Mas eu quero te trazer, a partir desse próximo bloco, os sinais que você precisa observar para poder identificar claramente sobre se há ou não uma doença ocupacional no seu caso. Antes mesmo de falar para você sobre os sinais, eu quero acrescentar aqui alguns pontos que são comuns entre as duas diferenciações de doença ocupacional ou doença do trabalho. O ponto comum entre elas é o nexo causal. É o ponto de ligação, na verdade é uma ligação entre o que a pessoa faz efetivamente no trabalho e como o ambiente ele é organizado e o problema de saúde, como que esse problema de saúde se desenvolveu. Então temos que saber se o que você está sentindo pode ser uma doença ocupacional ou não, mas como é que eu posso explicar isso para você? Vou te passar aqui agora. Então, a partir de agora, você vai entender os sinais. São sinais de alerta. O primeiro sinal, o sintoma apareceu, ou melhor, ele aparece ou piora relacionado à sua rotina. Quando você vai para o trabalho, ele piora. Ou ele aparece quando você está lá dentro. Você repara que a dor no braço aumenta depois de um dia agitado ou um dia digitando sem parar. Ou a crise de ansiedade vem justamente antes de bater a meta. O segundo sinal é uma melhora que acontece em períodos de descanso, por exemplo. Se você está de férias ou aos finais de semana, esse quadro ele melhora, ele tem ali uma tranquilidade, ele não te incomoda, e aí só que tem um ponto. Quando você volta, esse sintoma, ele retorna, isso é super importante, porque há um indício aí, super importante, do nexo entre o ambiente e a doença. O terceiro sinal é que os sintomas, normalmente aqueles físicos, eles são recorrentes. Dores osteomusculares, por exemplo, principalmente em punhos, em ombro, coluna e joelho, eles são muito comuns para quem trabalha em pé o dia todo ou faz movimentos repetitivos. Tem um outro ponto importante, um outro sinal importante, são os sintomas psicológicos, que eles são persistentes. Insônia, crise de choro, falta de vontade de trabalhar, ou quando está trabalhando, você não consegue se concentrar bem, porque as preocupações e a ansiedade, ou talvez a depressão, o esgotamento, eles são muito recorrentes. Nós temos também um quinto sinal que você precisa observar. O seu comportamento no local de trabalho muda. E quando ele muda, as pessoas percebem. Ou, não somente no local de trabalho. Em casa, há uma mudança de comportamento e você precisa começar a ouvir as pessoas ao seu redor, porque elas vão começar a dizer que você mudou, que você aparenta estar muito cansado ou cansada, que você não dá atenção, que você está exausta demais. A sua aparência é uma aparência de cansaço. Se apareceu esses sintomas, esses sinais, você precisa procurar ajuda médica urgente. Por quê? Porque quando você procura ajuda médica, descreve sua rotina, coloca ali adiante dele todas as suas metas, todo o confronto que você vive ou não dentro do seu trabalho, ele vai te dar um diagnóstico, vai te dar um atestado para um possível afastamento junto ao INSS. E tem um ponto super importante. Além de procurar ajuda médica, você deve procurar o profissional especializado, ou seja, um advogado, um jurista especializado na área, porque a forma pela qual você vai se afastar, ou o número do benefício que você vai se afastar, ele é extremamente importante para que você seja enquadrado ou não
como alguém que tem uma doença ocupacional. Um outro detalhe que eu quero que você observe é o seguinte: quando há uma doença ocupacional, e em empresas que têm mais de 20 colaboradores, essa empresa ela tem uma estrutura, ou melhor, um departamento de segurança no trabalho. E quando tem esse departamento, eles emitem uma CAT, que é um aviso de acidente de trabalho. Com essa CAT, é possível, então, buscar outros pontos, que é a estabilidade de 12 meses após o afastamento do trabalho. O FGTS continua sendo depositado durante esse período. E tem mais um ponto. Se essa doença ela tiver relação, né, a doença tiver relação com aquela atividade que você faz e houver demonstração de que a empresa concorreu, ela tem algum indício de que ela concorreu para que isso acontecesse, você também tem direito a uma indenização por danos morais e materiais, se for o caso. Acontece muitos casos, por exemplo, há um acidente de percurso, e aí por conta disso a pessoa perde o movimento do braço, tem que fazer cirurgia e outros procedimentos. Além da indenização por danos morais, também existe a indenização por dano estético, porque quando se faz um corte, uma incisão, a pessoa fica com a marca da cicatriz. E essa marca, ela precisa, tem vezes que não dá para cobrir, e quando fica essa marca, essa cicatriz, há um direito à indenização pelo dano estético. Preste muita atenção nos sinais. Veja os sinais. O primeiro sinal, o segundo sinal. Verifique cada um de forma individualizada aqui. E aí você se identificou a doença ocupacional. Eu quero resumir para você mais uma vez. Procure ajuda médica. Guarde todos os atestados, todos os registros dessa doença ocupacional. E procure um advogado especializado para poder te dar uma melhor direção, te dar a melhor consultoria nesse caso. Não é somente sobre a doença que eu quero falar para você. Eu quero te dizer o seguinte, que quanto mais cedo você identificar uma doença ocupacional, melhor é para a sua saúde. E depois de identificado, você precisa também buscar os seus direitos. Perfeito? Muito obrigado por me acompanhar até aqui e até a próxima. E para não perder o costume, aquela dica maravilhosa das cintas modeladoras Yoga. Dica da Gi. Você já comprou uma roupa e deixou de usar porque o caimento não ficou legal? Ou já comprou algum produto que te apertou, te deixou desconfortável, sem ar, sem conseguir se alimentar? Então, venha comigo porque eu vou te mostrar opções confortáveis que vão elevar a sua autoestima, você vai se sentir bem, alinhar a sua postura e ficar muito elegante. Fique comigo até o final porque você vai se surpreender com as várias opções que temos para você. Aqui temos modelos de bodies que você não imagina, mas tem uma compressão maravilhosa para comprimir o abdômen, afinar a cintura e montar looks incríveis. Opção com manguinha, opção sem manga, camiseta. Você monta looks extraordinários e com uma modelagem perfeita. Para quem gosta de uma compressão mais eficaz, nós temos as cintas com barbatanas, tripla compressão na região da cintura, onde o abdômen ele vai ficar alinhado, a cintura marcada. Com o uso diário, com certeza você vai conseguir um resultado excelente, perdendo medidas. Temos aqui o modelo onde essa cinta de barbatanas, ela possui o bojo, modelando também a região das costas, alça fina, um bojo extremamente confortável que abraça e valoriza o seu busto. E nós temos diversos modelos de cintas e modeladores yoga com compressões diferentes para o seu conforto. Aqui temos uma opção, a cinta fitness, muito maleável, confortável. Associada ao treino, ela vai te ajudar a manter uma boa postura, alinhar a coluna lombar, dando uma sustentação para o abdômen, tirando a sobrecarga durante os exercícios, além de afinar a sua cintura com uso constante. Temos também os corpetes com uma maior flexibilidade, apesar de
de terem barbatanas, esses corpetes, eles favorecem a modelagem, o conforto. As alças largas ajudam na modelagem das costas. Ela não tem bojo. É uma modelagem onde, além de confortável, proporciona uma adaptação à região do seio, favorecendo assim o conforto para o seu dia a dia, tanto em relação à postura e à modelagem do abdômen e da cintura. Além dos modeladores e cintas, nós temos a lingerie modeladora, que além de extremamente usual, olha o conforto que nós temos dessa calcinha modeladora alta, campeã de vendas porque agrada a todas as mulheres. É uma peça coringa no seu guarda-roupa. Os sutiãs de bojo, extremamente confortáveis, lateral larga, com barbatana. As calcinhas rendadas, que além de ser um charme, comprimem e montam aquele look que você quer, um look mais sensual e extremamente modelado. Temos os conjuntos de lingerie, rendados, sem renda, podendo ser vendidos separadamente a calcinha, o sutiã, sutiãs básicos sem renda, com alça removível, calcinhas com estampas diferenciadas para compor o seu look. A sua saúde e o seu bem-estar é algo importantíssimo. Por isso, os modeladores e cintas Yoga são aprovados e certificados pelo Ministério da Saúde e pela Anvisa. Temos o selo internacional de compatibilidade cutânea, onde a nossa malha extremamente confortável, com compressões diferentes, onde a sua pele pode respirar e transpirar com muito conforto. Agora nós queremos chamar a modelo Sara, que está usando a Yoga. Sara, conta pra gente, qual que é a sua experiência com os produtos Yoga? Além de modelo de eu sou cliente, tenho vários modelos de cinta modeladoras e esse aqui eu posso te confirmar, com certeza, tem uma compressão super suave e é muito confortável. Deixe-me ver, Sara. Nossa, flexibilidade muito boa. Você consegue usar no seu dia a dia tranquilamente? Eu fico com ela o dia inteiro, uso tranquilamente, faz parte da minha rotina, eu até esqueço que estou com ela. Perfeita!
Agora nós temos uma proposta diferente. Sara está usando um lindo corpete yoga, rendado, com bojo, alça removível. Além de favorecer a postura, reduz medidas com uso frequente de uma forma confortável. Conta pra gente, Sara, como que é a sua rotina com o uso desse corpete? Gi, eu sou apaixonada nele, sabia? Porque eu coloco uma sobreposição aqui e fica lindíssimo, super elegante, porque ele deixa aquela postura super em cima e fora que comprime bem, ainda assim deixando super confortável. Sarinha, você sabia que com o seu uso frequente você perde medidas e nós temos as costureiras que podem diminuir, reduzir o tamanho do seu corpete e você continuar usando e perdendo medidas em consequência? Então, é um produto que, além de te favorecer, trazer qualidade no seu dia a dia, você pode usar por um tempo muito maior. E é verdade, inclusive eu até trouxe algumas peças minhas para ajustar. O custo-benefício é excelente e a durabilidade nem se fale. Então, está aí uma dica maravilhosa. Não é sobre desconforto, é sobre você se sentir linda, maravilhosa. Não é sobre mudar o que você é sobre valorizar o que você tem de melhor. E para isso, uma escolha adequada faz toda a diferença. Vem pra cá, porque aqui, nas Cintas Modeladoras Yoga, nós temos o maior prazer de te orientar e trazer para você o que há de melhor em modelagem, conforto e bem-estar. E aí, espero que tenham gostado do programa de hoje, porque semana que vem teremos muito mais para você.